Após toda a polêmica envolvendo a entrevista de Fernando para os canais ESPN, o diretor esportivo do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, deixou claro o sentimento do bastidor do clube de desejo de contar com o jogador novamente. E este desejo tem um prazo para que ele se concretize ainda nessa temporada de 2025, já que as inscrições do Campeonato Brasileiro se encerram no dia 3 de outubro e até lá o Inter pode reativar o contrato do jogador junto à CBF. Em meio a isso, os próximos dias e semanas serão decisivos e de contatos entre Internacional e Fernando para avaliar um possível retorno, do ponto de vista de melhora clínica do jogador e do ponto de vista também pessoal do atleta, que após passar período em Goiânia, vai recalcular a sua rota junto à família para saber os próximos passos da carreira. A gente explica tudo isso agora, sobre a chance de Fernando voltar para o Inter, ainda neste ano, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Fernando, volante, que era uma das referências do time do Internacional no início da temporada. Não é mais jogador do clube, está tratando o seu joelho em Goiânia, sua terra natal. E dentro de um prazo de 15 dias, terá um contato com o Internacional para definir o que será o futuro da sua carreira. Fernando não tem mais vínculo com o clube. O Inter rescindiu o contrato com o jogador. A gente já contou essa história aqui. O Fernando, por questões pessoais, comunicou ao Internacional que gostaria de fazer todo o tratamento em Goiânia. O Internacional se recusou. Através disso, houve um acordo para a rescisão contratual com o jogador. E a partir disso, houve uma entrevista, semana passada, do Fernando, que irá ao ar, inclusive, neste sábado, nos canais ESPN, onde ele entendeu que a decisão do Internacional ela foi um pouco precipitada. E depois, o diretor esportivo do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, concedeu uma entrevista coletiva onde deixou claro o desejo de contar novamente com o Fernando, de ter novamente o jogador à disposição. D'Alessandro deixou isso claro. E vamos lá. O Inter tem uma cláusula de preferência em relação ao retorno do Fernando. Então, se o Fernando quiser jogar nesta temporada de 2025, será invariavelmente no Internacional, a não ser que o Inter permita que o Fernando jogue em outra equipe, porque possui essa cláusula de preferência em cima do retorno do jogador ao futebol. É claro que o Fernando também pode condicionar este retorno. Vou dar um exemplo. O Inter não pagou o salário do jogador por 2 meses, 3 meses aproximadamente. O Fernando pode dizer, olha, eu volto pro Inter, mas para isso vocês precisam pagar os salários que eu não recebi de maneira retroativa. O que pode acontecer também é o Internacional ter uma conversa com o Fernando para avaliar a questão clínica do Fernando. Porque o Fernando disse que estará apto para jogar no dia 15 de outubro. E dessa forma, o Inter teria o jogador entre 10 e 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, a depender de alguns ajustes de calendário. E o Inter precisa fazer essa análise clínica do jogador. Mas tem um outro ponto que entra nessa discussão, que é o aspecto pessoal do Fernando. A dúvida que o Inter tinha, e por isso rescindiu o contrato com o Fernando, não era só do ponto de vista clínico e da necessidade do Fernando estar em Porto Alegre para cumprir o protocolo médico estabelecido pelo Internacional. O que o Inter colocava também era uma ideia de que o Fernando não tinha certeza sobre voltar ou não no futebol. E aí daqui a pouco o Inter pagava o jogador até o final do ano, até o mês de outubro, e depois ele dizia, não quero mais jogar, vou encerrar minha carreira. E o Inter teria pago o jogador de maneira desnecessária. Este era um risco que o Internacional corria. E esta conversa o Inter vai ter com o Fernando a partir de agora. O Fernando, vocês sabem, que passou por um drama familiar. Ele, no início do ano, teve um acidente de carro que levou à vida
de um sobrinho do Fernando e deixou o outro muito mal no hospital. E foi este sobrinho que faleceu, inclusive, nesta semana. E, obviamente, houve toda uma mobilização da família em função do estado de saúde do sobrinho que faleceu nesta semana, o Dandan, como chamava o Fernando. E que agora haverá um recálculo de rota na família do Fernando, na vida pessoal do Fernando. E aí ele vai decidir, voltar a jogar é a melhor ideia, não voltar a jogar não é a melhor ideia, batendo, coincidentemente, com um período em que ele estaria recuperado, já que ele está tratando em Goiânia. Tudo isso para dizer que chegamos a um ponto que, no fim das contas, vai virar chave para definir o futuro do Fernando. E para isso, o Fernando precisará, invariavelmente, conversar com o Internacional, caso queira voltar aos gramados, porque o Inter tem uma cláusula de preferência em cima do seu contrato. E, caso o Fernando deseje voltar a jogar nesse ano, o que ele manifestou ser um desejo, precisa ser no Internacional, porque o Inter tem a preferência e quer contar com o jogador, ou o Inter ser ressarcido por isso, e precisa ser em um prazo de 15 dias, porque o término das inscrições acontece no dia 3 de outubro. Existe o interesse do Inter. Do lado do Fernando, a gente não vê uma recusa em jogar no Internacional. Pelo contrário, eu mesmo relatei que o movimento do empresário do Fernando, em contatos com a direção, foi de colocar panos quentes, de dizer que a história foi distorcida, de que há uma boa relação, prevendo o possível retorno desta pauta de Fernando e Internacional, voltando a se reencontrar e reestabelecendo um novo contrato. O empresário do Fernando deixou esse ambiente. Então não é uma situação a ser descartada que nos próximos 15 dias o Inter evolua em uma negociação com o Fernando, dentro de todo este contexto de vida familiar, de recuperação de lesão, de situação de tratamento que foi definido, de salários que não foram pagos e também de término da inscrição no Campeonato Brasileiro. Coloca tudo isso em um grande caldeirão e sairá o resultado, se Fernando voltará ou não a jogar no Inter nesta temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!